minutos está de volta. A morte de um ciclista na BR-040, estrada que liga o Rio a Petrópolis, ganhou a manchete dos jornais. O atropelador foi Thor Batista, filho mais velho do empresário Ike Batista, o homem mais rico do Brasil e o 7º mais rico do mundo. O atropelamento que matou o ajudante de caminhão Wanderson Pereira dos Santos, de 30 anos, chama atenção para um problema que vem se tornando crônico. O número de mortes no trânsito em todo o Brasil supera a marca de 40 mil por ano, segundo estatísticas oficiais. As principais causas da matança, apontadas por pesquisadores e órgãos públicos, são álcool, cansaço, desrespeito à sinalização e imprudência, além de excesso de velocidade, impunidade e falta de fiscalização. No mínimo, 4 pessoas morrem por hora nas estradas, ruas e avenidas do país. São mais de 100 mortes por dia. Em Teresópolis, a situação também preocupa especialistas que acompanham todos os dias uma guerra urbana que continua transformando motoristas, motociclistas e pedestres em trágicas estatísticas de trânsito. Os números não mentem. Só o Corpo de Bombeiros de Teresópolis, que é acionado apenas em caso de acidentes com vítimas, foi acionado ao longo de 2011 836 vezes para socorrer pessoas envolvidas em acidentes de trânsito. Desse total, o número de acidentes com motos representou 41% do total. De acordo com o comandante dos bombeiros em Teresópolis, Coronel Flávio Castro, o número de acidentes com motos teve uma queda acentuada apenas a partir de setembro do ano passado, quando a Polícia Militar começou a intensificar a fiscalização e a apreensão de motos em situação irregular. Quero aproveitar esse momento para agradecer o trabalho da Polícia Militar, que tem feito uma repressão muito maior aqui na rua e com isso tem diminuído significativamente os índices de acidente de moto aí durante a semana. Mas o engenheiro e especialista em trânsito Plínio Tourinho adverte: para diminuir o número de acidentes com motos, a fiscalização tem que ser frequente. A moto, ela é disparada, o maior problema do trânsito, da violência no trânsito em Teresópolis. Então ela deve receber uma atenção especial. É bem verdade que a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal têm atuado fortemente sobre esse problema. As estatísticas de trânsito mostram que está surtindo efeito, mas nada no trânsito pode ser pontual. Então não adianta eu fazer um mês, apertar as motocicletas e relaxar por 4, 5 meses nessa fiscalização. Volta tudo a estaca zero. Nas estatísticas fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, 2 dados chamam a atenção. Primeiro, o dia da semana em que mais acontecem acidentes de trânsito, acreditem, não são os finais de semana, e sim as terças-feiras. Outro fator que pouca gente sabe: o período em que os acidentes são mais frequentes é na parte da tarde. Para o especialista, o que falta em Teresópolis é engenharia de tráfego. A circulação viária hoje em Teresópolis é bastante problemática. Você tem ruas hoje que estão precisando urgentemente serem reformuladas do ponto de vista de engenharia. Então a engenharia de tráfego hoje em Teresópolis, ela é fundamental. E é através dela que nós vamos começar a solucionar o problema do tráfego em Teresópolis. De acordo com o especialista, o álcool é a principal causa de morte no trânsito no país. Álcool e direção hoje mata e muito no trânsito. Também poderíamos colocar estado de via, é significativo, principalmente sinalização viária. Tratar feridos é apenas parte do custo de 28 bilhões de reais por ano que o país tem por causa da violência no trânsito. E nessa guerra diária, a parte mais vulnerável é o pedestre. Aqui eu já reparei o seguinte: as pessoas acreditam muito que se botar o pé na faixa de pedestre, os carros vão parar. Deveriam parar, mas isso não acontece. Ruas com buracos e sem manutenção são outro fator que, segundo Plínio, ajudam a aumentar o número de acidentes de trânsito. Hoje a pavimentação de Teresópolis está acabada, na verdade ela não é mantida,
e o pouco que se faz aqui se faz mal feito. Vide o exemplo agora do Hermitage, que recém se acabou uma obra e já está remendando a obra. Esse é um problema bastante sério. E quais serão os locais de Teresópolis onde as chances de acidentes são maiores? Segundo Plínio, o número de pontos perigosos é grande, mas ele nos apontou 3, que na opinião dele são os mais críticos. O primeiro fica bem no centro da cidade, à esquina das ruas Heitor de Moura Estevão com Francisco Sá. Aqui a gente tem 4 pontos de conflito ao menos. Quais os pontos de conflito aqui? A gente tem uma mão inglesa de quem vem da Francisco Sá para entrar na Heitor de Moura Estevão. Ali se cria um ponto de conflito. Quem sai da Francisco Sá para entrar aqui também tem um segundo ponto de conflito, que é quem vem da Lúcio Meira para entrar na Heitor de Moura Estevão. Terceiro ponto de conflito aqui, um estacionamento irregular que se usa ali, que está dentro da mão inglesa. A principal solução aqui é acabar com essa mão inglesa, ela não tem sentido. É só esticar o retorno um pouco mais para frente e que ele elimina esse ponto de conflito. Hoje a gente precisa trabalhar em Teresópolis identificando os pontos de conflito e eliminando eles. Outro ponto de grande perigo, a Estrada da Prata, em frente à entrada da Faculdade de Fisioterapia do Unifeso. A gente está aqui na frente da FESO. Essa região aqui tem a Escola de Fisioterapia da FESO. Quem está vindo do sentido centro para a rodovia, o ponto de ônibus fica ao lado direito. E tem que se fazer a travessia para o lado da FESO. Aí a gente vê aqui o seguinte. Repara naquele ponto mais à frente ali, que eu estou numa transição saindo de um aclive para um declive. Em tese, a visão do motorista está mais elevada que o nível da pista. E a travessia se dá aqui, em frente ao portão da faculdade. Tá? Ou seja, ele fica vulnerável a atropelamento. Outra coisa é o seguinte. Se a gente reparar aqui, ali existe uma placa de travessia de pedestres. Essa placa, inicialmente, ela está fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro e não existe mais a faixa de pedestre. Então, a gente tem um conflito gravíssimo que expõe o pedestre aqui nesse trecho da estrada. Um pouco mais adiante, outro ponto com grande risco para os motoristas, a bifurcação da Estrada da Prata, perto do posto do Detran. A gente tem um ponto de conflito aqui, tá? Quem vem da rodovia e para quem quer entrar para o Detran, tá? Você cria cruzamentos numa estrada. O ideal dessa estrada é que ela tivesse uma mão única, tá? Mas como não tem, deveria ao menos estar sinalizado o local. Não existe sinalização, aliás, sinalização em Teresópolis esqueceram que existe, tá? E criar uma situação ainda pior ao instalar esse quebra-mola aqui. Por que esse quebra-mola é uma situação pior? Veja bem o seguinte, quem vem ali do Detran, ele está num aclive, ou seja, ele está em aceleração. Quem vem da rodovia no sentido várzea, vai chegar no quebra-mola e vai frear. Ora, quem está saindo dali está preocupado em ver se vem mais algum carro. Quem não conhece essa região, quando o cara freia aqui no quebra-mola, está arriscado a ter colisão traseira. Então esse quebra-mola jamais poderia estar aqui. Nossa equipe também foi às ruas para ouvir a opinião dos motoristas sobre o trânsito na cidade. Eu acho que o trânsito podia dar melhorado, especialmente em horário de pico, né? Entre 4h30 às 7 horas, que piora bastante, né? Vaga é um negócio complicado no centro da cidade. Não se acha vaga mais, né? Só nos estacionamentos cobrados. Os sinais não são coordenados, entendeu? Então dá confusão, para muito. Tinha que haver uma sincronização dos sinais. No horário de rush é terrível, né? Depois de 5 horas da tarde ninguém vem pro alto nem vai pra várzea.
tudo parado. Em instantes, um projeto criado por empresários ajuda a salvar vidas através da conscientização. E exclusivo, nossa equipe mostra o que pode acontecer com você num acidente na Rio-Teresópolis. E a CRT, concessionária que administra a estrada, anuncia que já está tudo pronto para instalar pardais ao longo da BR-116 para multar os motoristas que ultrapassam o limite de velocidade. A gente volta já.